Bem no coração da cidade do Porto, no início da rua Dom Hugo, junto à Catedral, mais precisamente no seu número 5, temos um pequeno espaço arqueológico, um arqueossítio, mas que é também um relevante espaço museológico. Um dos lugares privilegiados da memória da cidade, o arqueossítio da rua Dom Hugo. Vamos conhecê-lo. Vimos já no interior do arqueossítio, ao encontro e à conversa com Jorge Sobrado, é o diretor das Bibliotecas e Museu do Porto, responsável pela recente reabertura deste pequeno núcleo museológico. Qual a importância dele para o programa, o contexto do Museu do Porto? É quase um lugar sagrado do Porto, é um dos berços, estamos num dos berços da cidade, este lugar granítico, este promontório junto ao rio, onde há 2500 anos um povoado se quis formar aqui, dando depois origem àquela base de burgo medieval que se viria a formar mais tarde. Bem, a importância deste lugar é axial no Museu do Porto, é um testemunho do nosso compromisso em valorizar a memória, a história, também a arqueologia, na medida em que elas formam uma espécie de tecido para compreender a cidade, esta cidade mutante que é o Porto. E, portanto, por um lado, fizemos o restauro deste lugar, o restauro das estruturas arqueológicas, dos vestígios. Por outro lado, criámos uma museografia, uma nova museografia, mais didática, mais generosa com o público, que é também outro compromisso do Museu do Porto. Não é apenas valorizar a história, a identidade, a memória, a estrutura material, mas ser generoso com o público, tornando mais didática a compreensão da própria cidade do Porto. Isto porque o Museu do Porto tem vários núcleos, não é? E, sim, e este lugar, inclusive, dialoga com outros espaços bem aqui junto do arqueossítio, no Morro da Sé. Portanto, este lugar, sendo uma janela temporal carregada de tempo, como diria o arquiteto Fernando Távora, dialoga com essa outra sua casa, que é a antiga Casa da Câmara, na reencarnação contemporânea dessa primitiva Domus Municipalis, que está aqui a meia dúzia de passos aqui no Morro da Sé. Foi recentemente intervencionada, de modo a permitir a sua reabertura, e iremos reabri-la também na primavera com uma nova exposição, e também com a estátua O Porto, essa estátua tão simbólica desse guerreiro que representa a própria cidade, símbolo da própria cidade, que foi ainda há poucas semanas recolocado justamente no perímetro da antiga Casa da Câmara. Mas temos também aqui ao lado um outro núcleo do Museu da Cidade que também está a ser objeto de uma nova intervenção. Estamos a terminar uma obra de reabilitação do Museu Guerra Junqueiro. É uma casa que é vizinha, paredes meias, aliás, com a Sé do Porto. Aliás, a sua história resulta também da própria história do poder eclesiástico aqui na cidade do Porto, e é uma história do colecionador do Guerra Junqueiro, que será também objeto de uma nova exposição, permitindo resgatar esse fantasma praticamente da nossa história e da nossa literatura, que é Guerra Junqueiro, nas suas facetas de político, de poeta, de colecionador de artes decorativas, de arte sagrada, e, portanto, é aqui um triângulo amoroso que se gera aqui na Sé e que permite conhecer diferentes facetas da cidade. E por falar em conhecer diferentes facetas da cidade, e regressando aqui ao arqueossítio, são de facto muitos momentos da cidade, não é? Sim, são 2500 anos de história que são um testemunho muito eloquente de como a cidade não é algo natural. A cidade é construída. A cidade não é uma coisa espontânea, é uma coisa que resulta da vontade de ser de pessoas em concreto. E, portanto, aqui, há 2500 anos, quis-se formar um povoado proto-histórico, um castro cujos vestígios ainda é possível descobrir aqui. É também um lugar que, pela sua pequena escala, demonstra
que a cidade vai acumulando encarnações distintas. Aqui já houve, portanto, desde casas a uma rua, aliás, onde é hoje casa já foi rua, onde é rua já foi casa, de acesso à muralha. Já existiu aqui armazém, uma cavalariça, já existiu também uma unidade de produção industrial, provavelmente para a torrefação de açúcar, e, portanto, a cidade vai sendo construída em função das vontades, do desejo de ser dos portuenses. Também aqui encontraram-se vestígios das trocas comerciais milenares que a cidade do Porto estabelecia com povoados, com povos distantes e com geografias distantes. E, portanto, é um testemunho muito eloquente dessa cidade mutante que é o Porto e da vontade de ser, de se construir desta cidade, nos planos político, no plano económico, no plano comercial. Um espaço pequeno e com muito para contar, afinal. Sim, é quase paradoxal. Há uma relação inversamente proporcional. Pequena em tamanho, grande em significado. Uma pequena janela territorial de geografia carregada de tempo, não é? Pequena em tamanho, mas muito extensa do ponto de vista da sua temporalidade. O Arqueossítio apresenta-nos também um belo espaço escultórico concebido por Alberto Carneiro, em grande articulação com a concepção arquitetónica do edifício. E importa dizer que, na sequência da intervenção arqueológica, a Casa de Dom Hugo, número 5, foi depois objeto de uma concepção arquitetónica por parte de Helena Rente, José Portugal e Tiago Falcão, que conceberam a forma de ser possível visitar as estruturas através dos passadiços, através dos balcões metálicos que se debruçam sobre as ruínas e também, obviamente, sobre os painéis e as vitrines. Aliás, este edifício foi também concebido e funcionou aqui durante muitos anos como a sede da secção regional do Norte da Ordem dos Arquitetos. E, por isso, não só pela concepção belíssima deste espaço por parte desta equipa de arquitetos, mas até pela ligação que tem à Ordem e à sua história, este é também um espaço de referência da arquitetura na cidade do Porto. E prosseguimos as nossas conversas e agora com alguém que conhece muito bem este sítio, porque afinal foi alguém que desde a primeira hora se envolveu neste projeto. Maria José Távora. Como é que foi isso? Como é que começa toda esta aventura de escavar este local? Aliás, de início nem é para o escavar, não é? Exato. Foi mesmo uma aventura. Eu acabei o curso, não tive trabalho, não fui colocada para dar aulas e estava como voluntária no Museu Romântico. José, estamos em 1984. 1984. Né? Eu comecei em 83, fiquei até 84 e eis que o Dr. Flórido Vasconcelos me chama e me diz: há ali uma necessidade de ajudar numa escavação, apareceram umas ruínas na Sé, não queres ir lá trabalhar por um mês? Eu aceitei e disse que sim e vim. Por um mês e fiquei aqui 4 anos. E o que é que era isto nessa época? Na altura, este edifício, tanto quanto me lembro, pertencia ao CRUARB e era para ser feito um centro de dia de terceira idade, ou não era um lar, era um centro de dia. E quando começaram a levantar o pavimento do século XX, apareceu uma cocheira. Portanto, a indicação que eu tinha era que vinha para aqui ajudar a fazer o levantamento e o desenho da cocheira do século XIX, da qual ainda há aí uns pequenos restos, uns pequenos apontamentos.
Depois de se levantar a cocheira, começou-se a fazer alguma prospecção e começou-se a perceber que por baixo havia mais uma camada, mais outra camada, mais outra camada. E desceram 3 metros. E começamos a descer 3 metros, exatamente. Eu fiquei aqui até ao fim desta escavação. Depois daqui, entretanto, Isso é que vieram até mais... 1987, não é? Houve algumas interrupções por causa do tempo, por causa o problema com aquela chaminé ali atrás, que não estava segura. E, portanto, isto foi interrompido temporariamente. Fomos para outros lados escavar, porque, entretanto, veio a doutora Isabel Pintosori, veio o doutor Filipe Teixeira, e começamos a criar o Gabinete de Arqueologia Urbana. Os arqueólogos que originalmente estavam aqui, que eram de Braga, do Museu Dom Diogo de Sousa, retomaram à base, e nós os 3 é que ficamos com o doutor Manuel Real encarregues pela escavação deste espaço. Mas esta é, podemos dizer, com as metodologias modernas, científicas, esta é a primeira grande intervenção de arqueologia na cidade. Eu julgo que sim, porque na altura não se fazia, não é? Nós vinhamos recém-licenciados, portanto trazíamos as técnicas todas, sabíamos como se fazia uma escavação e esta foi feita com todo o rigor científico, quer ao nível do desenho, quer ao nível da escavação. Portanto, ao nível do registro, desenho no sentido de registro. E acabou porque está na base daquilo que depois vão ser os serviços de arqueologia da Exatamente, depois daqui começou-se a ir para outros lados e aí nasceu, na altura, o chamado Gabinete de Arqueologia Urbana. Foi assim que nasceu. Mas e qual foi o impacto da escavação nas pessoas que passavam na rua? Na altura não havia turistas, portanto era a comunidade local. Exatamente. Como é que reagiram? Foi muito estranho, porque isto tinha aqui um taipal fora, portanto as pessoas espreitavam e não percebiam porque é que havia 2 raparigas de 20 e poucos anos, de fato macaco, que entravam e saíam e carregavam com baldes de terra. E portanto as pessoas começaram a ter alguma dificuldade em entender. E então a nossa opção na altura foi permitir que as pessoas entrassem, não, mas que espreitassem e que percebessem, e íamos tentando explicar ao ponto de, passado algum tempo, termos sido adotados pelas pessoas todas aqui da zona. Portanto, nós conhecíamos todas as pessoas que moravam aqui na zona, éramos cumprimentadas, qualquer dificuldade, uma coisa muito simples, por exemplo, uma casa de banho, nós aqui não tínhamos casa de banho, portanto, podíamos ter acesso à casa das pessoas, se assim houvesse necessidade. E a comunicação social também depois acabou por dar aqui alguma visibilidade, não é? Foi, em determinada altura, começou a chamar a atenção de que alguma coisa se passava na Sé, porque começaram a aparecer vestígios, começaram a aparecer algumas notícias do que é que estava a aparecer, que era importante, que afinal o Porto poderia ter começado aqui ou não, ainda estávamos na fase de estudo, que apareciam muitos objetos, as pessoas não sabiam que eram os objetos, que eram fragmentos, que eram muitos objetos, e começamos a ter pessoas a baterem-nos aqui à porta e começaram a aparecer alguns turistas também que não sei como batiam aqui e pediam para ver, mas muito poucos turistas, sim. Vocês foram mesmo conhecidas como as Indiana Jones da Sé, não é? Exatamente. Houve um jornalista que fez a notícia dos Indiana Jones, porque as condições não eram as melhores. Na altura era uma primeira experiência de arqueologia e, portanto, estávamos aqui com sol, com chuva, com frio, com água, com todas as condições inerentes a um espaço fechado durante anos, que estava fechado há muitos anos, e foi assim que nós fomos conhecidos. E vimos agora a conversa com o Sérgio Gomes. Ele é arqueólogo da Câmara Municipal do Porto, alguém que conhece bem este espaço e que por isso nos pode descrevê-lo. Sérgio, o que é que temos exatamente aqui? Então estamos aqui com vestígios que remontam a meados do primeiro milénio antes de Cristo até aos dias de hoje. Nomeadamente ali esta chaminé que estaria relacionada com uma antiga unidade industrial, uma coisa pequenina, e que ainda agora é assim bastante presente neste espaço e presente também lá fora. Portanto, digamos que é o fim dessa história. É o fim dessa história. E depois até chegarmos ao início da história, bom, então, quanto é que descemos? Se baixarmos cerca de 3 metros, nós temos os vestígios de uma casa castreja, ou seja, do antigo castro da Pena Ventosa, que de certa forma é um dos berços da cidade. No fundo, é o primeiro momento daquilo que nós mais reconhecemos como o Porto, não é? Portanto, e aí estamos há 2.500 anos? Aqui estamos há 2.500 anos atrás.
Temos assim esse primeiro momento e nós tentamos contar essa história também a partir de aqui também com os conteúdos expositivos, ou seja, vamos desdobrando este contínuo temporal em diferentes episódios. Por isso, não só também as estruturas, não é só as ruínas, mas há também espólio, objetos que surgiram. Também há espólio, sim. Nós também temos uma vitrine onde também contamos essa história. No fundo, quando os visitantes entram aqui, vão receber 6 histórias. 5 histórias que estão relacionadas com os vestígios e com as ruínas, portanto, com o local, e a forma como ele depois conta a história do Morro da Pena Ventosa, e depois há uma 6ª história que é contada pelos materiais, pelos artefactos, que estão em exposição na vitrine, e essa é uma história que excede o lugar. Porque esses materiais vão-nos levar para outras geografias. Nós, por exemplo, temos fragmento de um anforisco e temos também fragmento de uma... Esse anforisco é proveniente de Rhodes, possivelmente. Uau. Sim. E temos também um fragmento de cerâmica ática. Portanto, estamos a falar da Grécia Antiga. Temos aqui um primeiro momento de contactos culturais e trocas comerciais, em que o Porto começa a delinear este seu destino, esta vocação, sim, de Porto de contactos culturais, de trocas comerciais. Ou seja, e se te pudesse pedir em breves momentos para nos descreveres então quais são essas 5 histórias, esses diferentes níveis. Sim. Já agora, quantos níveis é que vocês encontraram Nós temos aqui? 20 camadas arqueológicas, sim, mas nós tentamos pegar nessas camadas e tentamos resumi-las em 5 momentos. Então quais são esses? Então, começamos com o Castro da Pena Ventosa e com os vestígios, porque houve sempre a preocupação de dizer é a partir desta estrutura que nós contamos esta história. Então, com esta casa nós podemos imaginar o Morro da Pena Ventosa sem a Sé, mas com uma série de outras casas, como acontece noutros castros aqui do Noroeste, peninsular, e de seguida a chegada dos romanos. A chegada dos romanos, grandes alterações em termos de urbanismo e depois... E aqui temos muros dessa época? Temos uma casa e depois temos também vestígios da muralha romana, que teria aproveitado parte da muralha castreja e que, no fundo, depois também vai definir aquilo que nós conhecemos agora como a muralha românica. Aí já estamos noutro período, então. Aí já estamos noutro período, ora nem mais. E, por exemplo, a história que nós tentamos contar, a partir de uma ilustração, por exemplo, da autoria do Luís Taclin, é uma história de reconstrução. Fundamentalmente, nós temos uma história de transformação e de criação de novos espaços. A seguir a esse momento de reconstrução e, portanto, o aparecimento de uma cerca, por assim dizer, não é? Passamos já para a Idade Média e passamos já para o século XIV, XV, para um momento de crescimento da cidade. Nessa altura, temos este espaço que agora é um espaço fechado, seria uma viela de acesso ao caminho de ronda da muralha, por exemplo. Mas, curiosamente, aqui vemos vestígios das fachadas das casas que estavam viradas para aqui, para a rua, não é? Quando olhamos para esta parede que é agora interior, com esta porta gótica e a janela também... então ela era exterior, não é? Ela era exterior, ora nem mais. Quando nós saímos aqui do edifício, no século XIV, XV, estaríamos a entrar para dentro da casa. Que é até uma imagem bonita, porque no fundo estamos a entrar numa casa que é o Porto, porque é uma casa também. De seguida, temos então estas reestruturações e esta espécie de inversão, né? O espaço que era interior passa a ser um espaço interior. Os séculos XV, os séculos XVI, XVII e XVIII são muito complicados, nós temos diferentes vestígios, mas é difícil imaginar o tipo de contexto, de espaço que existiria aqui. Mas as coisas depois, a partir do século XIX, começam-se a formalizar. E sabemos que funcionou mesmo aqui uma cocheira, não é? Sim, essa cocheira está bem documentada já para o século XIX. Ou seja, teria aqui uma parte mais à frente, onde seria guardado os carros, e depois mais atrás a parte dos animais. A dado momento, esta cocheira é remodelada e o espaço com um espaço amplo e que seria usado em articulação com esta chaminé. Em termos de
Ainda que não haja documentação sobre isto, nós temos uma história de um habitante local que se lembra de vir aqui a recolher pedacinhos de caramelo, ou seja, podíamos estar aqui qualquer coisa relacionada com o processamento do açúcar. Okay. E o processamento do açúcar está bem documentado para outros pontos aqui da série, nomeadamente para a Casa da Câmara também. Aqui nós ainda não conseguimos encontrar documentos, mas eles, certeza absoluta, que devem aparecer. Só para terminar, o visitante tem que ir, pode passar por estes passadiços, mas eu sei que o edifício tem outras valências, não é? O edifício tem outras valências e terá ainda mais valências, porque a ideia é proceder à reabilitação integral do edifício, que também ele já é dos anos 90, ou seja, entretanto, ainda que haja obras de manutenção, ele neste momento precisa de uma obra maior. A ideia é criar um novo espaço de exposição e de auditório no segundo piso, e o terceiro piso ser também um espaço de biblioteca e também um espaço de consulta de documentação relacionada com a prática arqueológica aqui na cidade do Porto. É de facto interessantíssima esta porta gótica, como nos explicava Sérgio Gomes, quando foi erguida aqui, naquilo que é hoje o exterior do Arqueossítio. Estávamos no interior de uma casa medieval, de uma construção que ficava contígua à velha muralha da cidade, aquela que muitas vezes é descrita como a muralha românica. Mas este é também um sítio que nos permite debruçar sobre a cidade. Não só através dessa estrutura medieval, mas daqui podemos contemplar muitas das marcas que marcam o perfil da cidade. Um espaço privilegiado para mirarmos a Sé, obviamente, o Morro da Vitória, coroado pela Torre dos Clérigos, ou também aqui a 2 passos, designada Casa dos 24, antiga Casa da Câmara. Sim, o Arqueossítio da Rua Dom Hugo é um espaço privilegiado para conhecermos a história da cidade. No interior, são 2500 anos, mas também no seu exterior. Nos é possível acompanhar a história deste morro, o Morro da Pena Ventosa, onde, afinal, tudo começou quando falamos do urbanismo da cidade, como é bem evidente no interior deste espaço museológico. E também por isso, este é um museu que importa conhecer.